Amados irmãos, vamos ouvir nesse momento exposição da palavra de Deus que vai nos apresentar o significado do terceiro mandamento que confessamos no dia do Senhor de número 36 do Catecismo de Heidelberg. Então faremos inicialmente a leitura da nossa confissão, dia do Senhor de número 36, sobre o terceiro mandamento, a pergunta de número 99. O que se exige no terceiro mandamento? Resposta: que não blasfememos, nem façamos mau uso do nome de Deus por maldição, perjúrio ou votos desnecessários, e que não participemos por omissão silenciosa desses terríveis pecados. Em vez disso, devemos usar o santo nome de Deus somente com temor e reverência, para que possamos confessá-lo corretamente, invocá-lo e glorificá-lo com todas as nossas palavras e obras. Pergunta de número 100. Será que blasfemar o nome de Deus por juramentos e maldições é um pecado tão grande que Deus se ira também contra aqueles que não impedem nem proíbem isso o tanto quanto podem? Resposta: certamente que sim, porque nenhum pecado é maior nem provoca mais a ira de Deus do que blasfemar o seu nome. É por isso que ele ordenou que esse pecado fosse punido com a morte. Agora vamos ao texto de Êxodo, capítulo de número 20, versículo de número 7. Êxodo, capítulo 20, versículo de número 7. Terceiro mandamento. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Vamos orar, meus amados irmãos, mais uma vez. Ó Senhor Deus, suplicamos a tua bênção para esse momento da pregação catequética, que o Senhor nos ajude a compreender o significado da sã doutrina, especialmente a respeito do terceiro mandamento, não só abrindo o nosso entendimento a esse respeito, mas dando-nos aquele interesse sincero que brota da operação do teu Espírito Santo em nós, de guardarmos este mandamento de forma fiel, tendo reverência para com o teu santo nome. Concede-nos a bênção para que agora mesmo, enquanto ouvimos a tua palavra, possamos ouvi-la com atenção e receber do Senhor as bênçãos provenientes do ouvir sincero e dependente. Nós oramos assim, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amados irmãos em nosso Senhor Jesus Cristo, como vocês sabem, nosso catecismo está dividido em 3 partes principais que falam do conhecimento necessário para desfrutarmos o consolo de pertencer a Cristo Jesus. Em primeiro lugar, é preciso reconhecer nossos pecados e miséria. Sabemos, a lei de Deus revela que nós somos incapazes de amar a Deus e amar o nosso próximo, tal como Deus requer de nós. Fato, então, somos todos culpados diante do Senhor, endividados e indignos da vida eterna e dignos da ira eterna. Mas esse conhecimento sobre o qual estamos falando não para na nossa própria miséria. Para desfrutarmos do consolo de pertencer a Cristo, nós também precisamos reconhecer que a nossa salvação, do começo até o fim, é completamente dependente do Senhor Jesus Cristo. É pela morte dele que nós obtivemos o perdão de todos os nossos pecados e a vida. É por causa dele ter vivido em obediência perfeita à lei de Deus que nós somos declarados justos pela fé. De modo que a nossa salvação não há nela nenhuma contribuição nossa, mas ela é
totalmente proveniente da graça de Deus. A salvação vem do Senhor. Esse é o testemunho das Escrituras. Cristo, e somente Cristo, é a razão da nossa salvação e não há nada que nós possamos acrescentar ao que Ele fez por nós. Mas esse conhecimento necessário para o desfrute do consolo de pertencer a Cristo, ele envolve também o reconhecimento de que, uma vez salvos, uma vez alcançados pelas riquezas da misericórdia de Deus, tendo sido regenerados pela obra do Espírito Santo, nós devemos responder a tudo isso, a essa grande salvação, com uma resposta de gratidão a Deus. E sabemos, temos aprendido, a vida de gratidão é uma vida de boas obras, que são feitas não meramente de acordo com as invenções dos homens, mas são as boas obras de acordo com a lei de Deus. Dizendo de outra forma, quando nós somos alcançados pela graça de Deus, o Espírito Santo passa a agir em nosso coração para nos conformar, nos fazer parecer com o Filho de Deus, para sermos obedientes, como o próprio Cristo foi obediente. E uma vez que o resumo da lei é o amor, isso quer dizer que a vida de gratidão se manifesta por meio de uma mudança em nosso relacionamento com Deus e em nosso relacionamento com os homens. Mas não se trata de um amor sentimentalista, mas de algo concreto. E Deus, sabendo das nossas fraquezas, das nossas limitações, nos diz claramente, em sua lei, como Ele espera ser amado. E quando nós nos aproximamos da lei, devemos entender isso. Poderíamos pensar na lei, de certa perspectiva, como uma carta de amor. Imagine que uma moça, então, manda para o rapaz e diz: olha, eu gosto muito de flores. E sempre que você vier aqui, traga-me uma flor. Traga-me um chocolate. Ou diga-me uma poesia. É assim que eu gosto de perceber o seu amor por mim. E, pelo menos nos primeiros meses, imagino eu, estará o rapaz com flores, chocolate e poemas. Ele quer ganhar a sua amada. Deus nos diz: você quer saber como você pode me amar? Como você pode revelar o seu amor por mim? Aqui está. 10 princípios que você deve seguir em sua vida. É exatamente isso que são, principalmente, os 4 primeiros mandamentos que nos ensinam especificamente, como sabemos, como nós devemos mostrar o nosso amor ao Senhor. E já temos visto que a nossa gratidão, a nossa expressão de amor a Ele, se manifesta, em primeiro lugar, em dar a primazia a Deus. Isso é o primeiro mandamento. Mas se manifesta também na forma como nós cultuamos a Deus, cultuá-lo da forma como Ele ordenou. Isso é o segundo mandamento. E hoje chegamos a mais um desses mandamentos que nos ensinam sobre como revelar o nosso amor ao nosso Deus. Chegamos ao terceiro mandamento, Êxodo 20, versículo 7. E então ouvimos as palavras do próprio Deus. Se vocês me amam, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Observe que nos 2 primeiros mandamentos, Deus nos fala na primeira pessoa: não terás outros deuses diante de mim. Eu sou o Senhor teu Deus, eu sou, segundo mandamento. Mas aqui, no terceiro mandamento, Deus nos fala na terceira pessoa. Ele não diz, como se poderia esperar, não tomarás o meu nome em vão.
Mas ele diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. E há essa mudança aqui para chamar a nossa atenção de uma maneira muito específica para o nome de Deus. O termo Senhor aqui, com todas as letras maiúsculas, que aparece 2 vezes nesse mandamento, no terceiro mandamento, como vocês sabem, é no hebraico o tetragrama, as 4 consoantes hebraicas, que normalmente ou possivelmente podemos ler como Yahvé ou Javé. Esse é o nome de Deus, é o nome que está aqui no texto hebraico, sem vogais. É o nome do Senhor. E esse nome significa, ele tem uma relação com a ideia de Deus dizer: eu sou quem sou. Eu serei o que eu serei. Esse nome, então, coloca diante de nós a autoexistência de Deus, a autossuficiência de Deus e o poder soberano do Senhor. Ele existe por si mesmo. Ele não depende de ninguém. E ele governa soberanamente sobre todas as coisas. Uma prova de sua autoexistência está no fato de que, em contraste a todos nós, que recebemos um nome que nos foi dado pelos nossos pais, Deus não é nomeado por ninguém. Mas Ele mesmo faz-se conhecido. Não é ninguém que diz: o nome dele será. Ele diz: eu sou. Autossuficiência. Ele faz, então, conhecido o seu nome. E ao olhar para as Escrituras, podemos notar que Deus, de fato, fez conhecido o seu nome através de suas obras. Ele fez conhecido o seu nome ao criar todas as coisas, ao sustentar com seu poder providente todas as coisas e ao redimir o seu povo. Na própria história de Israel, isso se evidencia. Podemos notar isso quando Deus falou com Moisés do meio da sarça ardente. Lemos sobre isso em Êxodo, capítulo 3, versículos 13 a 15. Eis o que a Escritura diz. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus de vossos pais me enviou a vós outros, e eles me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Disse Deus ainda mais a Moisés: assim dirás aos filhos de Israel: o Senhor, o Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó, me enviou a vós outros. Este é o meu nome eternamente, e assim serei lembrado de geração em geração. Deus faz conhecido o seu nome por meio de proclamar a salvação para o seu povo. Mas, meus amados irmãos, Yahvé é mais do que um nome. Isso quer dizer que, ao fazer conhecido o seu nome, Deus está se dando a conhecer. Não só é uma questão de chamar alguém, o vocativo, não é apenas para identificação. De fato, do ponto de vista bíblico, o nome de uma pessoa representa a própria pessoa. E até em nossa cultura, por exemplo, se o nome de alguém está numa lista de pessoas mortas, isso quer dizer que aquela pessoa representada pelo nome está morta. Portanto, quando o terceiro mandamento se refere ao nome de Deus, não está apenas se referindo ao nome Yahvé. O terceiro mandamento utiliza o nome, quando diz não tomarás o nome, utiliza o nome para referir-se a tudo aquilo que Deus revelou a respeito de si mesmo.
Isto se refere, obviamente, aos nomes de Deus, isso se refere aos títulos de Deus, aos atributos de Deus, à sua revelação por meio de palavras e obras. E isto não se refere somente a respeito da pessoa do Pai, mas também a respeito da pessoa do Filho e do Espírito Santo. Aqui vale ressaltar que Deus não proíbe o uso do seu nome, como concluíram muitos judeus no passado, ortodoxos, ainda hoje, muitos também que querem judaizar a Igreja de Cristo em nossos dias. Deus não proíbe o uso do seu nome. Prova disso é que seu nome é usado por toda a Escritura nos lábios dos santos. O que Deus proíbe, no terceiro mandamento, é o mau uso do seu nome e de tudo aquilo que ele revelou a respeito de si mesmo em sua palavra. O terceiro mandamento nos adverte solenemente para não tomar o nome do Senhor em vão. Tomar o nome poderia ser traduzido por levantar, erguer. Essa é a ideia de tomar o nome, é levantar, erguer. Segundo os estudiosos, esse termo é basicamente um termo técnico que era usado em questões jurídicas no passado para falar sobre juramentos. Em um julgamento, as testemunhas levantam a mão e juravam pelo Senhor. Mas esse termo também era usado de forma mais ampla para se referir a alguém que tinha o nome de Deus em seus lábios. Por exemplo, quando alguém está adorando a Deus e pronunciando o nome de Deus na adoração, na oração, o nome de Deus, por assim dizer, está sendo levantado, está sendo erguido. Ou seja, sempre que se fala de Deus e de qualquer coisa relacionada a Ele, sempre que o nome dele é tomado, significa que o nome dele é erguido, que o nome dele é levantado. Pois bem, Deus proíbe que o seu nome seja tomado, isto é, que seja usado de maneira vã. Não se pode levantar o nome de Deus de maneira vã. Esse termo, vã, significa algo vazio, nulo. Está ligado com a vaidade, com a inutilidade e até com a mentira. Então, o que o terceiro mandamento proíbe é um uso indevido do nome de Deus, ou seja, de tudo aquilo que ele revelou em sua palavra a respeito de si mesmo. Isso implica em muitas coisas, implica no falar descuidado, impensado, leviano e até mesmo falso do nome, dos atributos, dos títulos, das palavras e das obras do Senhor Deus. É tratar Deus como se o próprio Deus, em sua glória e majestade, fosse leve, como se não houvesse peso algum em sua glória, como se ele não se importasse, ou como se ele não existisse. É tratar Deus e tudo o que ele revelou a respeito de si mesmo como se não houvesse um valor, um peso. E uma vez que o nome de Deus tem profundo significado espiritual, tratar seu nome santo como algo comum, como algo leve, é imediatamente profanar a santidade e a glória do seu nome. É um pecado, não só contra o nome, é um pecado contra o Deus revelado no nome. Usar o nome de Deus em vão é negar o valor do próprio Deus. Isso quer dizer que, ao falar de Deus, nome, atributos, títulos, palavras, obras, de forma descuidada, impensada, leviana ou falsa, tal pessoa desonra a Deus e peca contra a santidade do ser de Deus. Mas o que isso abrange? Qual a abrangência?
o que exatamente este mandamento exige de nós. O Catecismo de Heidelberg nos ajuda resumindo o ensino bíblico sobre este mandamento, dizendo que este mandamento exige que não blasfememos nem façamos mau uso do nome de Deus. Mas quando é que isso acontece? O Catecismo nos diz que uma das formas de se blasfemar e de se fazer mau uso do nome de Deus é por meio de maldições. O que é uma maldição? Consiste em desejar que a calamidade ou a destruição sobrevenha à pessoa amaldiçoada. E a pessoa que amaldiçoa ampara esse desejo num apelo a Deus. Ou seja, a maldição invoca o nome de Deus para ameaçar ou desejar o mal sobre outra pessoa. E proceder assim é uma violação do terceiro mandamento. Outra forma de blasfemar e fazer mau uso do nome de Deus é por meio do perjúrio. O perjúrio é o pecado de declarar falsidade sob juramento. Isto é invocar a Deus como testemunha daquilo que se está dizendo que juramos ser verdade, quando na realidade dizemos uma mentira. Quem assim procede, quem invoca o nome de Deus como testemunha, faz de Deus um patrocinador de sua mentira. É um pecado contra o terceiro mandamento. Também se blasfema e se faz mau uso do nome de Deus por votos desnecessários ou juramentos desnecessários. São aqueles que não servem a nenhum objetivo bom. As circunstâncias não exigem o juramento. As autoridades não estão requerindo esse juramento. Nem o próprio Deus o requer. Mas a pessoa levianamente abre sua boca para jurar de forma impensada e leviana. Infelizmente, isso é muito comum em nossos dias. Até mesmo as crianças, quando estão brincando, juram por sua mãe, juram por sua avó e até juram pelo próprio Deus. Esse é um tipo de juramento desnecessário. Bastaria dizer, como Cristo nos ensinou, sim, sim, não, não. Muitas pessoas imaginam que se jurarem por outros nomes e coisas, isso as isenta de pecar contra o terceiro mandamento. Mas, na verdade, a Escritura nos proíbe de jurar por qualquer pessoa ou coisa. O juramento bíblico só tem um caminho. O juramento bíblico só pode ser feito em nome de Deus. Deus é a única testemunha válida para a veracidade de um juramento. Então, jurar por outras coisas ou pessoas, como veremos no próximo domingo, permitindo o Senhor, no dia do Senhor 37, são pecados contra o terceiro mandamento. Mas também, irmãos, blasfemamos do nome, fazemos mau uso do nome de Deus, usando o nome de Deus de maneira supersticiosa. Muitos dizem temer a Deus, mas fazem um uso supersticioso do nome de Deus. Vocês sabem como as pessoas usam o nome do Senhor Jesus Cristo como se fosse uma palavra mágica para vencer o mal, para declarar que as coisas vão dar certo por causa do nome dele. Em sua palavra, Deus condena a feitiçaria, porque a feitiçaria é uma tentativa de manipular os deuses, os poderes secretos, para conseguir aquilo que se deseja. Deus rejeita toda tentativa de manipulação. Não é a força com que alguém diz o nome de Deus ou o santo nome de Cristo
que validará a bênção do Senhor. Deus efetivamente não se deixa manipular. Portanto, o uso supersticioso do nome de Deus é uma violação ao terceiro mandamento. Também se blasfema e faz mau uso do nome de Deus pela menção ignorante, vã, irreverente e até profana. Profanar o nome de Deus é usar o seu nome, os seus atributos, os seus títulos, as suas obras e a sua palavra, que são santos, como se fossem coisas comuns para as nossas conversas comuns. Por exemplo, alguns têm por costume violar esse mandamento, abusando dos atributos e títulos de Deus, usando os atributos e títulos de Deus como formas exclamativas. Aliado a isso, podemos mencionar o que é muito comum em nosso Brasil, aqueles que usam o nome de Deus em profecias. Quando alguém está dizendo que tem uma profecia, está dizendo que está falando em nome do Senhor. Use essa pessoa a expressão famosa, assim diz o Senhor, ou não use. Se ela diz que Deus lhe deu algo, então ela está usando o nome do Senhor para transmitir tal coisa. Mas se Deus não mandou essa pessoa falar tal coisa, se o que tal pessoa está dizendo é mentira, como mencionei o documentário que eu assisti nesta manhã, pastores mentirosos, dizendo que o Senhor lhes havia revelado coisas sobre o que aconteceria nas eleições. E agora, depois de anos, nós olhamos para aquilo e dizemos, que coisa ridícula, que mentira podre, que desonra a santidade do nome do Senhor. Então, quando alguém faz tal coisa, quando diz assim diz o Senhor, quando Deus não mandou falar, isso é um pecado contra o terceiro mandamento. Além disso, sabemos, muitos trocam as palavras torpes, os chamados palavrões, as expressões profanas do mundo, por outras expressões relacionadas a Deus. Aqueles que invocarão o credo, aqueles que clamarão por um santo ou por uma santa, aqueles que usarão expressões religiosas semelhantes, mencionarão os atributos de Deus, o nome dele, o nome do Senhor Jesus Cristo. E da mesma forma que não devemos jurar por outros nomes, não devemos invocar outros nomes, quando estamos em aflição, quando estamos em perigo. Como se a ajuda pudesse vir de outra fonte, que não o próprio Deus. Se precisamos de socorro, devemos clamar por socorro. Se precisamos de ajuda, devemos orar e pedir seriamente, reverentemente, invocar o nome do Senhor, como nós confessamos na nossa dependência, confessamos nossa dependência no início do culto. O nosso socorro está em um nome do Senhor, Criador do céu e da terra. Devemos fazer isso com santa reverência. Mas substituir palavras torpes por invocações aos atributos de Deus, ou aos santos, ou ao credo, também é uma violação do terceiro mandamento. Mas precisamos falar de outro uso do nome de Deus, ainda mais indevido, isto é, a blasfêmia do seu santo nome. Blasfemar é chamar ou usar qualquer linguagem ímpia diretamente contra Deus. Por exemplo, quando alguém acusa Deus de injustiça, quando alguém desafia a bondade e o poder de Deus, ou faz coisa parecida, é uma blasfêmia contra o seu santo nome.
E nós sabemos que os homens ímpios fazem isso, que eles desprezam o santo nome do Senhor, que eles se referem a Deus de maneira blasfema. Mas também muitos que se dizem evangélicos, quando se fala, por exemplo, a eles da graça soberana de Deus, eles blasfemam, acusando Deus de injustiça. Ou quando acontece uma calamidade, duvidam do poder e da bondade de Deus. Isso é blasfêmia. Agora, infelizmente, todos esses abusos são tão comuns que até mesmo os crentes cometem os mesmos erros. E é por isso que nós devemos tomar muito cuidado para não seguir com a maré desse mundo e com a maré da falsa igreja. Pois ouçam claramente a advertência do Senhor. O Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Há uma punição para aqueles que violam a santidade do nome de Deus. Essa punição não é especificada aqui, mas fica claro. Aqueles que falam contra Deus, que tomam o seu nome em vão, seu nome, seus atributos, seus títulos, suas palavras, suas obras, que usam de forma descuidada, impensada, leviana, falsa, eles serão responsabilizados. Eles sofrerão a justa condenação de Deus. Serão culpados, por mais que julguem que não haja gravidade naquilo que fazem. Serão condenados no justo juízo de Deus, porque usar o nome de Deus em vão é um ataque contra a honra, a majestade e a glória do Senhor. Ao ouvir isso, meus irmãos, devemos lembrar da cruz. Lembrar que por causa de nossos pecados contra o terceiro mandamento, por termos desonrado a Deus, por termos tratado o seu nome, seus atributos, seus títulos, suas palavras, suas obras, tantas vezes como uma coisa sem valor, sem importância, tantas vezes de forma leviana e às vezes com falsidade, nós merecíamos o julgamento imposto pelo próprio Deus nesse mandamento. E pense, se todos os mandamentos saíssem do cenário, se Deus dissesse, haja apenas um mandamento, que seja o terceiro mandamento, se houvesse apenas um mandamento e esse mandamento fosse exatamente este mandamento, ainda haveria um juízo, um veredito solene contra cada um de nós. E o veredito seria culpado. Elianai, culpado. E o nome de cada um de vocês poderia ser mencionado e diria-se em seguida, culpado. Merecíamos a condenação eterna. Mas eis a mensagem do Evangelho. Cristo, o nosso mediador, assumiu a culpa por esse tipo de pecado. Os nossos pecados contra o terceiro mandamento foram colocados sobre ele. E então o encontramos inocente. Olhamos e percebemos, eis aqui um homem em quem nunca houve dolo em sua boca. Não há motivos para condená-lo por este mandamento.
Ele nunca abriu a sua boca para dizer nenhuma palavra que ofendesse a santidade do nome de Deus. Mas quando ele estava na cruz, o veredito foi pronunciado: culpado. Ele deve morrer, porque carrega os pecados do seu povo contra a santidade do nome de Deus. E agora, por causa dele, Deus se dirige a cada um de nós e declara: justo, justa, justo, justo. Então, como devemos responder a essa tão grande salvação? Com amor, cheio de gratidão, que se revela numa nova atitude, fruto da obra do Espírito Santo em nós, uma nova atitude para com o nome de Deus. Uma atitude que não só evita tudo que o terceiro mandamento proíbe, mas que positivamente busca usar o nome santo de Deus somente com temor e reverência. Atitude que procura confessá-lo corretamente, que procura invocá-lo, que procura glorificá-lo em todas as nossas palavras e obras. Prezados irmãos, aqui está o caminho de gratidão. A salvação providenciada por Deus opera em nós uma mudança tal que passamos a falar de Deus de uma maneira que levamos em consideração o peso da sua glória. Levamos em consideração quem Ele é. Eu sou o que sou. E assim, quando levantamos o seu nome, seja no culto, seja em nossas conversas, seja nos votos que fazemos, nos compromissos que assumimos, queremos que Ele, a verdadeira testemunha de todas as nossas palavras, de todos os nossos atos e de todos os nossos pensamentos, seja glorificado. Portanto, oremos para que, pela graça de Deus, sejamos capazes de honrar sempre o nome do Senhor. Ensinemos esse temor aos nossos filhos, pois nisso consiste a verdadeira sabedoria. Este é o caminho de gratidão. Essa é a nossa resposta ao amor gracioso de Deus. Amém.